a falar sobre ele, que é o verso que eu mais gosto desse início, mas vai ficar para daqui a algumas semanas. Gente, vamos orar então, para a gente retomar do verso 7 em diante. Pai Santo, nós agradecemos, Senhor, e louvamos o Teu nome. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito ao longo desse ano, agradecemos pelo domingo passado, o café da manhã de Natal que foi uma bênção, tanta gente querida aqui presente, tanta gente vivendo em comunhão, adorando juntos, Senhor. A cantata foi um momento maravilhoso, a ceia, a pregação. Temos muitos motivos, Senhor, para agradecer. Obrigado, porque nosso irmão Jarbas também está aqui de volta hoje. Nós pedimos, Senhor, guarde, o abençoe, guarde também aqueles que não puderam comparecer e pedimos a tua presença conosco nessa EBD, que a gente possa ser edificado nessa manhã, Senhor. Sentir a tua presença e aprender mais sobre a tua palavra e amá-la cada vez mais, Senhor. Assim nós pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Gente, então o verso 7 é o verso que o apóstolo Paulo inicia o que ele tem a dizer sobre o Filho, a doutrina da segunda pessoa da Trindade. Primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é que em Cristo nós temos a redenção. Nele temos a redenção. Por que isso era importante de ser enfatizado? Primeiro, porque o povo judeu, ele vivia com a história na mente e a memória, né, dos seus antepassados, da redenção que os hebreus obtiveram no Egito. E isso foi muito importante, porque tudo que aconteceu é mediante os profetas, as obras miraculosas, os livramentos, as guerras que eles venceram, as derrotas que não foram derrotas completas e que Deus concedeu também livramento e outras coisas mais. Tudo isso aconteceu por causa da libertação do povo no Egito. Sem isso, não teria existido o povo de Deus. A história do povo de Deus é um povo que Deus criou. É um povo que não existia. Ele veio de Jacó. Deus chama Abraão, Abraão tem Isaac. Quando Isaac tem Jacó, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Os 12 filhos de Jacó seriam as 12 tribos dos hebreus. E isso é muito importante, porque a libertação do Egito foi o que possibilitou que o povo começasse a se constituir numa sociedade, numa comunidade. Foi o que começou foi o que deu oportunidade do povo cultuar Deus livremente, pois no Egito eles não podiam. Foi o que deu oportunidade para o povo poder adorar Deus a uma só voz, sabe, obter a lei dos mandamentos, o que nunca teria sido possível no Egito. Então a libertação era necessária. E a libertação ela foi algo dramático. Como vocês sabem, 10 pragas foram necessárias, e mesmo depois das 10 pragas, sendo a última a morte dos primogênitos, Faraó perseguiu o povo até a travessia do Mar Vermelho, e lá o povo atravessou com os pés secos, e Faraó, quando foi tentar com seus soldados, todos morreram. Então isso tudo estava na memória do judeu. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é que em Cristo nós temos a redenção. Isso era importantíssimo, porque o que ele está dizendo é que o que nós obtemos em Jesus, obtivemos em Jesus, é algo semelhante ao que o povo hebreu obteve no Egito, só que em termos espirituais, em termos eternos. O povo no Egito teve a libertação do seu corpo físico, obteve a sua liberdade. Nós temos a redenção da nossa alma, nós temos a salvação dela. E uma liberdade que é uma liberdade que nos livra da mão do maligno. Nós não estamos mais escravizados aos nossos desejos e às vontades do diabo. Pois isso é algo que a Bíblia deixa muito claro. Quem não foi resgatado pelo sangue de Jesus se encontra nas mãos de Satanás. A gente tem a mania de achar que só quem está nas mãos do diabo é aqueles que muitas vezes caem possuídos, né? Que fazem barbaridades. A Bíblia, ela diz que não. Ela diz que todos foram tornados cativos à vontade de Satanás. A gente vai ver no capítulo 2 de Efésios que o apóstolo Paulo chama Satanás do príncipe deste mundo e que ele fez com que todos se tornassem cativos à sua vontade. A gente encontra isso no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz, nos quais, verso 2, capítulo 2, verso 2, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nele, entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui o apóstolo Paulo deixa claro
que essa é a condição de todos aqueles que não obtiveram redenção em Jesus. Então, o apóstolo Paulo começa lembrando que em Jesus nós obtivemos essa redenção, esse resgate. Essa redenção, na Bíblia, ela significa um preço que foi pago por alguém que se encontrava cativo. Era alguém que precisava ser posto em liberdade. E um preço foi exigido para isso. Isso é o que significa você obter redenção, nos termos culturais, sociais, políticos do Antigo e do Novo Testamento. E foi isso que Jesus fez, ele pagou esse preço. O problema é que o preço exigia sangue. O que a lei demandava de nós era a morte. E Jesus teve que pagar isso em nosso lugar, para que a gente não precisasse pagar com a nossa própria vida. Nele temos a redenção pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus. Agora que eu estou me lembrando que eu abordei esse verso com vocês na semana retrasada, e eu lembrei a vocês da excelência desse preço, sabe? Jesus pagou esse preço com o seu próprio sangue. E esse preço, esse sangue, diferente do sangue dos muitos animais que eram mortos no Antigo Testamento, que eram sacrificados pelo sacerdote ano após ano, e que precisava ser uma cerimônia repetida, porque o sangue de bodes e de ovelhas não pode purificar pecado. Então, todo esse processo cerimonial, ele tinha que ser executado de maneira repetida. Com Jesus, não. Jesus dá a sua vida uma vez por todas e paga por todos os nossos pecados. Eu até lembrei a vocês, na semana retrasada, que muita gente faz duras críticas ao sacrifício de animais. Muita gente entende, inclusive, que é uma coisa bíblica, que a Bíblia é a mãe desse tipo de culto sacrificial. Na verdade, isso vem de muito tempo atrás. Muito antes de Deus se revelar a Abraão, ao povo hebreu, povos antigos já sacrificavam, já davam inclusive a vida do seu primogênito aos deuses. Então, sacrifício não é um mandamento de Deus em termos de algo inédito, que surgiu somente com a lei de Moisés. Não. Deus simplesmente redirecionou o que já acontecia entre todos os povos antigos para um propósito santo, com o objetivo de fazer o povo refletir, pensar em algo que haveria de acontecer no futuro e que seria de absoluta importância, excelência. E essa era a morte do Filho de Deus. Então Deus redirecionou um sacrifício pagão feito pelo ser humano durante séculos e séculos, milênios, e redirecionou para o propósito santo, de modo que o povo hebreu entendesse, o seu povo entendesse que aquilo haveria de simbolizar ou ser sombra de algo que era necessário, porque o preço do pecado é o sangue. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Olha que coisa fantástica, gente. O objetivo é a nossa remissão. O objetivo principal da vinda de Jesus a esse planeta foi perdoar os nossos pecados, nos conceder essa remissão. E isso segundo a riqueza da sua graça, segundo a riqueza desse amor do Senhor Jesus, que é um amor sacrificial. É um amor que se compadece, que dá a sua vida em prol do seu povo. E o apóstolo Paulo diz no verso 8 que Deus derramou essa riqueza abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Esse ponto é muito interessante. Primeiro, porque o apóstolo Paulo ele não está sendo redundante, dando duas definições, ou melhor, apresentando duas palavras para algo que possui a mesma definição. Não, a Bíblia ela separa sabedoria de conhecimento, ou sabedoria de entendimento. Isso é importante a gente saber. Se você pegar o livro de Jó, por exemplo, Provérbios, Eclesiastes e a Epístola de Tiago, você vai ver que a sabedoria, a Bíblia diz que é algo concedido por Deus. O homem não pode obter através do estudo. Isso se chama conhecimento. E isso cristãos e não cristãos podem obter através do estudo, da disciplina. Aqui o apóstolo Paulo diz, ele derramou sobre nós a sua sabedoria e também entendimento. O que seria essa sabedoria? A sabedoria, o agir de maneira sábia na Bíblia,
não tem relação com você obter muito conhecimento, mas com você ter uma conduta, sabe, cuidadosa, disciplinada, amorosa, uma conduta sábia. O livro de Provérbios inteiro faz uma comparação do sábio com o tolo. E essa comparação que o livro de Provérbios faz não é somente de um que tem conhecimento e o outro que não tem, mas de um que vive corretamente, sabiamente, e o outro que vive em meio à sua tolice. Então isso é importante a gente lembrar. Deus derramou a sua sabedoria sobre o seu povo. O seu povo não deve, ou não deveria, pelo menos, viver de maneira tola. Ele não deveria viver como vive o mundo. Oi, Marisa, pode falar. Essa sabedoria dada por Deus, me lembrei da minha mãe. Da sua mãe. Ela tinha pouca exposição, tinha demais, É, bem completa. Ela tinha tanta sabedoria, é, muita sabedoria, uma gracinha. Mas ela praticamente, leitura e a escrita, ela escrevia direitinho, de uma leitura limpa, escrevia muito direitinho. é, Mas muita sabedoria para lidar, muito querida por todos. sim, Os vizinhos que não estavam perto para orar, para ajudar. sim. A Marilza tá lembrando aqui, pessoal, que a mãe dela era uma pessoa muito sábia, mas ao mesmo tempo muito simples. E isso me lembrou algo interessante. Como a gente vive num estado de contexto de profunda desigualdade social, é comum você conhecer cristãos muito simples, empregadas domésticas, garis, motoristas de ônibus e por aí vai. Eu, na minha experiência em comunidade, que eu já fui a muitas por causa do envolvimento com o Rio de Paz, que meu pai fundou quando eu tinha 17 anos, eu fui muito à comunidade, eu conheci muita gente de comunidade. E era impressionante que muitos cristãos que eu conheci em comunidades, alguns analfabetos, agiam com muito mais prudência do que pessoas que eu conheço que estudaram muito, um nível superior completo. E isso é o poder de Deus. É essa sabedoria que ele derrama sobre uma pessoa que não tem conhecimento e instrução e que faz com que essa pessoa viva com muito mais mansidão, muito mais domínio próprio, muito mais alegria, muito mais cuidado, se mete em menos brigas, menos contendas, consegue lidar melhor com pessoas difíceis. Às vezes você tem pessoas em comunidade, sem nenhuma instrução, que vão ser uma referência muito maior para você do que teólogos, do que médicos, advogados, doutores, juízes. Para pensar quanta gente com doutorado destemperado por aí. Quanta gente arrogante que a gente vê no Jornal Nacional. Esses políticos que estudaram a beça, que falam difícil, as pessoas do STF, muitas vezes cheio de sarcasmo, ironia, um ar de superioridade moral, destratando o outro, insultando uns aos outros na internet. Muitas vezes você pega alguém pobre, a pessoa está longe de agir dessa forma. Isso é sabedoria. A pessoa não tem o conhecimento, mas ela é sábia. E é isso que o livro de Provérbios tenta exaltar, e Eclesiastes também. Contudo, o apóstolo Paulo também acrescenta o entendimento. O que seria o entendimento? O entendimento a gente deve entender quanto aquele conhecimento a respeito da palavra de Deus, daquilo que Deus teve a ensinar, da sua doutrina. É um entendimento sobre a doutrina, sobre os propósitos de Deus. E isso é um dever nosso, porque, embora Deus nos conceda o entendimento também, o entendimento é algo que a gente deve batalhar. A gente deve ter disciplina quanto ao conhecimento. A gente deve se dedicar ao estudo, à leitura diária das Escrituras. Nós devemos ler boas pregações do passado, sermões. Nós devemos estudar biografias de homens e mulheres de Deus. Nós devemos estudar a própria Bíblia, buscar compreender melhor seu contexto social, político, cultural, religioso, entender como viviam os egípcios, os persas, os cananeus, os gregos, os romanos, porque todos esses povos tiveram contato com os nossos irmãos na fé. E é importante a gente entender o que a cultura, a religião desses povos ensinava. Tudo isso enriquece a nossa compreensão da Bíblia. A dimensão que nós temos é do plano de redenção. Como o povo hebreu era um povo minúsculo, diante de culturas milenares, povos poderosíssimos, e que Deus
conduziu o povo hebreu como uma criança no meio de gigantes, livrando ele do mal e concedendo inúmeros livramentos. Então é importante a gente obter esse conhecimento, pois isso enriquece a nossa compreensão da Bíblia. Eu me lembro que eu tive uma experiência muito boa durante a pandemia, que foi um período que eu pude estudar muito, porque você não podia sair de casa, e eu aproveitei para mergulhar em vários livros. E um dos livros que me ajudou muito é um chamado Os Outros da Bíblia. É de um historiador teólogo do Sul, chamado André Daniel Heinck. E ele escreveu um livro sobre os povos que o povo hebreu teve contato no Antigo Testamento. Olha, gente, me enriqueceu muito esse livro, porque eu adquiri um conhecimento que não era mera teologia, mas foi um conhecimento que me concedeu entendimento. Entendimento sobre o quê? Sobre tudo, a redenção, sobre o povo hebreu, sobre as dificuldades que o povo hebreu passou, as tentações. Porque quando você estuda os povos ao redor, você começa a entender por que Deus disse através de Moisés que o povo hebreu não deveria imitar os povos ao redor. Deveria se afastar, deveria tomar cuidado, não imite os povos ao seu redor. Eu quero que você seja diferente deles, disse o Senhor. E ele repete isso várias vezes através de Moisés. Por quê? A gente só vai entender se a gente estudar os povos ao redor. E quando eu fiz isso, eu me lembro que eu dei graças a Deus por ter me deparado com esse conteúdo. E isso me concedeu entendimento. Entendimento sobre a vida. Porque as mesmas tentações que o povo passou no Antigo Testamento são tentações que nós passamos hoje, às vezes com o país ao lado, com a cultura do vizinho, né? Com a cultura musical, que tem um poder de atração impressionante sobre a vida, né? A cultura do meio esportista, como por exemplo futebol, basquete, isso aí mexe com a pessoa, muda a vida da pessoa completamente, né? Principalmente a galera que vive em torcida organizada, pô, às vezes eles dão mais valor à torcida do que à própria família. Tudo gira em torno daquilo, é uma cultura de vida. Então, esse estudo, eu me lembro que me ajudou muito a ter um entendimento melhor sobre a Bíblia. E eu acredito que é dever nosso, de cada um, ter essa disciplina, estudar especialmente a Bíblia, teologia, mas aquelas matérias que também enriquecem o nosso entendimento bíblico. Então o apóstolo Paulo lembra que Deus derramou essa sabedoria sobre nós. Nós devemos lembrar que isso não é algo que Deus derramou na mesma medida. É difícil entender por que João, o apóstolo João, parecia ser muito mais sábio do que Pedro. É difícil. Não me peçam para explicar. Deus simplesmente concedeu uma sabedoria a João que ele claramente, a gente observa nos evangelhos, era muito mais prudente do que o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro cometia uma burrada atrás da outra, né? Era muito mais orgulhoso. E João é alguém que a Bíblia apresenta como discípulo amado, como alguém que claramente tinha uma liberdade com Cristo que os demais não tinham. E que a gente simplesmente não vê ele cometendo grandes erros, ou fazendo alguma coisa desse tipo, duvidando de Jesus como Tomé, ou prometendo coisas que não era capaz de cumprir como Pedro. A gente não vê João cometendo esse tipo de coisa. Então é interessante a gente ver que Deus, segundo a sua sabedoria, o seu propósito, a sua escolha, às vezes ele concede mais a uns do que a outros. Mas nisso tudo ele tem um propósito. E a gente deve entender que ele faz o que faz por amor. Ele nos trata de maneira diferente. Mas independente do tratamento, a motivação é sempre o mais profundo amor. É de fazer a sua glória brilhar de maneira diferente em cada um de nós. Ela pode ter brilhado de uma forma em João, de acordo com a sabedoria desse apóstolo, mas olha, ela brilhou de uma outra forma em Pedro. Quando Pedro, diante do sinédrio, dos fariseus, dos saduceus, diz: o que vocês acham? É mais correto ou seguro obedecer aos homens ou a Deus? Vocês lembram? Em Atos, capítulo 2, o apóstolo Pedro diz isso. Os sinédrio colocou Pedro e João diante deles e disse: não é para vocês mais falarem Jesus. Aí Pedro vai e diz: o que vocês acham? É mais importante obedecer antes os homens ou a Deus? Nós não podemos fazer isso. Ali a graça, a glória de Deus brilhou de uma outra forma, né? Assim como em várias outras circunstâncias que o apóstolo Pedro, ele foi lapidado, ele foi modificado. E a graça de Deus brilhou de uma maneira diferente. E a gente deve entender. Sim, vó.
Espírito Santo. Ele disse, mas o Cristo é filho de Deus. É, pois é. Foi interessante porque ele gerou, mas É verdade. A minha avó Janete lembrou da declaração do apóstolo Pedro, né? Quando Cristo perguntou, quem vocês acham que eu sou? E ele disse, ao Senhor Cristo, Filho do Deus vivo. Então, eu estou só mencionando isso para vocês, para que a gente nunca seja tomado por nenhum tipo de senso de inferioridade. Às vezes isso é comum quando você na igreja percebe que tem alguém que claramente se destaca, alguém que assuma referência para você, que você se espelha, mas ao mesmo tempo, ainda que você admire, você se sente inferior, se sente triste por isso. E a gente não deve. A gente não deve. Deus tem diferentes propósitos com cada um de nós. E os propósitos, o caminho que ele haverá de escolher para as nossas vidas é sempre o mais excelente. Ele nunca toma atalhos. Ele sempre age de maneira consistente ao seu caráter. Então Deus sempre haverá de escolher o meio mais excelente para seja lá o que ele for fazer. Ele age de uma maneira consistente ao seu caráter. Então, verso 9. Deixa eu só ver que horas são. Tá, ainda dá tempo. Verso 9. Ele nos revelou, Efésios 1:9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. A definição do grego de mistérios é algo que existia, mas que estava oculto. Algo que a pessoa ainda não tinha acesso. E o que o apóstolo Paulo está lembrando é que Deus manteve em oculto o mistério do plano da redenção. Até mesmo os nossos irmãos na fé do Antigo Testamento, eles tinham alguns vestígios desse plano, mas não o compreendiam em toda a sua plenitude. Eles viviam com base na fé em um Messias que haveria de vir. Eles viviam com base na fé num sacrifício que eles não presenciariam. Eles haveriam de morrer antes. Então, muito desse mistério foi sendo revelado aos poucos. E depois da vinda do Senhor Jesus, ele foi totalmente revelado. Para vocês verem a importância do que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele está dizendo aqui é que Deus revelou o mistério da sua vontade, do seu propósito, que se manifestou e se desenvolveu ao longo de séculos a fio. Nós hoje temos um tipo de conhecimento que pessoas no passado ansiaram por ter. Nós temos acesso a uma informação que pessoas viveram e viveram aguardando que acontecesse e não viram, não testemunharam. Foi isso que o Senhor Jesus disse naquele encontro dele com a mulher samaritana. Depois que a conversa com ela termina, ele diz isso aos discípulos. Ele fala, olha, vocês hoje estão vendo coisas que muitos desejaram ver e ouvindo coisas que muitos desejaram ouvir e não viram e não ouviram. Vocês hoje foram inseridos numa obra que vocês não começaram. Outros trabalharam e vocês agora foram inseridos no trabalho deles. A gente se encontra na mesma situação. Na mesma situação. Pessoas derramaram o seu sangue para que a gente pudesse ter o que a gente tem hoje. Sim, Marisa, pode falar. Descobrindo o mistério da sua vontade. Mistério da sua vontade. Por que é um mistério? Porque aqui nós devemos lembrar a situação que o apóstolo Paulo se encontrava. Ele estava diante de uma igreja recém-formada e que havia experimentado de um poder extraordinário, pois isso foi pós-derramamento do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo foi derramado, as igrejas começaram a surgir em Israel, na Ásia Menor, em outras regiões da Palestina, do Oriente Médio. Essa igreja foi enriquecida com muita sabedoria, muito poder, de uma maneira diferente do povo de Deus no Antigo Testamento, que carecia de muita coisa. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que essa igreja, assim como as demais no primeiro século, ela se encontrava numa posição em que o mistério já havia se desenvolvido e sido revelado. Qual mistério? Todo o mistério das promessas do Antigo Testamento. Aquilo que Moisés profetizou, aquilo que Elias, Daniel, Jeremias, todos os demais profetas, Isaías, Abacuque, todos eles profetizaram sobre coisas que haveriam de acontecer. Aqui essa igreja já estava diante de tudo isso concluído, com exceção de tudo aquilo que diz respeito à volta de Jesus, né?
Então aqui por isso que ele diz, olha, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. E agora vem a cereja, né, do bolo, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que isso significa? O que significa é que toda a história da humanidade, toda a história da criação dos céus e da terra, essa história que ainda se encontra em desenvolvimento, tem um ponto de convergência. E esse ponto é o Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo é que o protagonista da história da humanidade não somos nós, é Cristo. Foi através de Cristo que tudo vê existência, é através dele que tudo se mantém vivo, e é através dele que tudo convergerá um dia a isso que o apóstolo Paulo diz é da dispensação da plenitude dos tempos. É quando tudo tiver sido dispensado. Não tem mais nada a acontecer nesse processo da humanidade. Vai ser uma nova era inaugurada. Um novo mundo, novos céus e nova terra. E nesse sentido, Cristo, ele é o ápice disso tudo. É ele que vai dar início a esse novo mundo. Então, isso é profundamente consolador, porque nós temos a mania, e aqui eu até vou parafrasear o pregador Martin Lloyd Jones, nós temos a mania de nos colocar como protagonistas em tudo. E muitas vezes nós acabamos atraindo muito estresse, muita ansiedade, muita preocupação, por colocar muito peso sobre nós e responsabilidade. Mas uma das formas da gente se livrar desse peso, de fazer aquilo que Jesus diz, tomem sobre mim o meu jugo e o meu fardo, pois ele é suave e leve, é nós nos lembrarmos de que ele é o protagonista, de de nós pararmos de nos preocupar tanto com nós mesmos e lembrarmos de que o protagonista do filme é ele. É ele. Isso tira o peso de uma maneira impressionante, gente. Tira o peso de uma maneira impressionante. Inclusive, isso nos ajuda a viver melhor. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É impressionante, isso supera a nossa condição, a condição de vida nesse planeta, porque aqui o apóstolo Paulo insere a vida dos anjos, sabe? Houve um racha no mundo angelical, e alguns abandonaram o seu estado natural e seguiram o diabo, a Bíblia é clara sobre isso. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a redenção desses anjos que não abandonaram o seu estado, ou seja, aqueles que a Bíblia chama de anjos eleitos, pois Judas e Pedro chamam em suas epístolas os anjos eleitos. Eles também estão incluídos nesse propósito. Então, Cristo não é somente o protagonista da vida nesse planeta, mas da situação angelical. Tudo, é uma coisa cósmica. Inclusive, o comentário na Bíblia de Estudo diz isso. Olha o que diz aqui no comentário da minha Bíblia de Estudo, NAA. O tempo para o cumprimento do plano de Deus. Este é o tema central da passagem. Aí o escritor diz: Deus realizou a reconciliação cósmica em Cristo. Esse é o comentário da Bíblia de Estudo. Pois é isso que é. Cristo fez convergir nele a redenção do mundo angelical, espiritual e do mundo material. E isso é simplesmente algo que excede a nossa compreensão. Para um não cristão, que se colocar aqui para tentar entender isso, ele vai dizer: vocês estão vivendo o mundo de Nárnia. Isso é ficção pura, né? Vocês são pessoas bitoladas. O problema é que para nós isso é a nossa glória. O que para outros é loucura, para nós é o sentido de propósito de vida, né? O que para outros é lixo e devaneio, para nós é excelente, né? Isso para nós é importante. Oi. Os anjos, como nós, aguardam. Aguardo. O arrebatamento? Sim. O arrebatamento, ele já se encontra, né, no reino de Deus. Oi? Eles conhecem isso, eles sabem que isso vai acontecer. Aqui nós devemos entender, e é um assunto delicado, mas eu vou tentar abordar rápido. O que o apóstolo está dizendo é
tem como pressuposto e fundamento a redenção, né? A redenção que há em Jesus é uma redenção que envolve a nossa vida nesse mundo e a vida angelical, porque o que a Bíblia diz é que os anjos, existiram anjos que caíram. O que que significa? O que significa é que esses seres angelicais, eles estavam numa situação, que possibilitou que eles pecassem. Então, como a redenção envolve a nossa condição e a condição dos anjos, nós devemos entender que isso que Cristo haverá de fazer em sua volta é tornar esse cenário, angelical celestial, não mais possível a algum tipo, de corrupção. Porque a redenção do mundo significa a aniquilação do pecado, a nossa separação dele, a impossibilidade do pecado existir, do mal existir, da morte, da maldade, tudo. E o que nós devemos entender como pressuposto à redenção é de que, esse cenário espiritual e celestial, ele vai passar por algum tipo de renovação também, assim como a Terra. Agora, é uma coisa que a gente não tem muita informação. Tudo que nós sabemos é que existem anjos eleitos, que muitos abandonaram o seu estado natural, coisas que a Bíblia apresenta claramente. Inclusive, ela usa a metáfora do Apocalipse de que o dragão, quando passa, leva um terço das estrelas do céu e vai para a terra. Isso é claramente o diabo levando consigo uma parcela dos anjos. E o que nós devemos entender é isso, é que quando Jesus voltar, tudo vai ser feito novo. Tudo vai ser feito novo, né. E eu gostaria de ter mais informações sobre isso, mas infelizmente a Bíblia, ela não fornece. E os anjos estão livres desse estado que nós ainda vivemos. Sim, sim. Eles se encontram em outra situação. Os que tinham que pecar e abandonar o seu estado já fizeram, né. É, Decretados. sim. Então, assim, é um tema, foi o que eu disse para vocês quando a gente saiu da Epístola aos Gálatas, falou: "A gente vai dar um salto teológico", e a gente deu. Aqui o apóstolo Paulo vai abordar coisas que você não vê ninguém falando em podcast, pregação, lugar nenhum, lugar nenhum. São coisas que as pessoas temem até mesmo de abordar, para não perder seguidor, para ninguém achar que tá maluco. Mas aqui nós temos o propósito de estudar verso por verso da Epístola aos Efésios. A gente vai ver muito mais ainda, muito mais coisa assim de nível teológico profundo, pois essa é a carta teologicamente mais densa e mais profunda de todas, né. Então eu vou parar por aqui, no verso 10, e a gente retoma no verso 11 semana que vem. Mas é isso, pessoal. Espero que a aula tenha sido boa para vocês e a gente vai dar continuidade na semana que vem, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Você falou algo interessante sobre que Deus, a gente não deve se construir uma igreja, tem alguns que têm mais. Senso de inferioridade, né? Estava lembrando de uma coisa, até li outro dia isso, né? E Estevão foi o único que imitou Jesus, né? Porque Estevão. o pai, ele sabe o que faz, né? Mas Estevão disse: É uma morte parecida, na verdade. não lhes pude pecado, né? Uhum. Eu estava pensando sobre dito, eu li isso no livro e é verdade, ele foi o único que imitou Jesus É, na hora da morte. é, mesmo discurso, né? Muito parecido. E o Estevão era um cara muito simples, né? E interessante, ao que tudo indica, ele era jovem e a vida, né, ministerial dele foi muito breve. É isso que eu estou falando. Interessante, Como né? é que ele foi empoderado, dando uma sabedoria, É. chegar e dizer uma coisa dessa. Pois é. E meia dor, né, também. Sim. Naquela, quando ele queria a pedra, ele estava sentindo dor. A dor não cessou para ele chegar e dizer o que ele falou. É. A forma que Deus age com cada um de nós nunca deveria fazer a gente ter esse senso de inferioridade, mas de sempre entender que ele tem um propósito para cada um. E esse propósito vai sempre ser para a glória dele, para que ele seja louvado. Nem tudo a gente entende hoje, mas tudo que acontece hoje aqui, um dia vai ser revelado a nós. Nós vamos entender o propósito de tudo. E quando nós entendermos, vai ser tão fantástico que nós vamos nos colocar diante dele e dizer: louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor fez ao longo da história da humanidade. Isso é que a Bíblia diz claramente.
O que para a gente hoje parece confuso, parece um beco sem saída, cenário de guerra, de idolatria, de falsa conversão, de religiões, de igrejas completamente desviadas, ensinos destrutivos, isso tudo tem um propósito. E quando nós entendemos esse propósito, nós vamos dizer, louvado seja o teu nome. É isso que a Bíblia diz. Então, é com base nessas promessas que a gente deve viver tranquilo nessa vida, não se desesperar, não ficar, sabe, achando que tudo está perdido, ou nos vermos naquela situação de Elias: Senhor, mataram teus profetas, viram seus templos, não sobrou nada, só tem eu. Mas não, o Senhor diz: não, tem outros 7.000 aí que não dobraram os joelhos diante de Baal. Né? Quando a gente ouvir isso, a gente vai dizer, louvado seja o teu nome, pois eu não tinha esse conhecimento. É isso. Gente, que Deus abençoe. Vou terminar por aqui para a gente poder tomar um café. Obrigado pela presença de todos. Aninha, obrigado por ter gravado. E a gente vai terminar rapidinho com uma oração, tá? E nos vemos domingo que vem. Pai Santo, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pelo contato com a tua palavra. Muito obrigado pelo contato com algo tão santo, Senhor. Tão excelente, que é um alimento para as nossas almas. Não é mero conhecimento, Senhor. Não é simplesmente o desejo por nos tornarmos mais inteligentes, Senhor, mas nos tornarmos mais seguros, firmes numa rocha, Senhor, inabaláveis diante das circunstâncias e das tempestades dessa vida. Esse é o nosso desejo, esse é o seu propósito para com as nossas vidas e por isso nós somos muito gratos. Assim nós oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Gente, vou sair aqui da sala, tá bom? Um bom culto para vocês, que Deus os abençoe.